Indignação é o mínimo que toda a população brasileira tem que estar indignada. Ok, Magnitsky caiu. Mas, se realmente tudo o que foi falado, inclusive tem 7 itens que o governo atual tem que cumprir para com os Estados Unidos, e que inclusive nestes 7 itens tem terras raras, e segundo a desculpa dos Estados Unidos, a Magnitsky caiu principalmente porque houve a anistia, que a gente sabe que não houve. O que houve, que com muito custo foi admitida, que foi a dosimetria. Isto é um absurdo se realmente estão considerando que uma dosimetria é uma anistia, pois não é. E para completar mais, dizem que nessa negociata com os Estados Unidos houve as terras raras, inclusive aço, que seria negociado com a China. Isso é contra a nossa Constituição. Como é que esse governo pega o que é nosso, é do nosso país, faz parte da nossa soberania, como grita aos 4 ventos o painho lalau, porque eu estou lutando pela nossa soberania, e agora entrega o que é nosso, o que é do povo, o que é de mais de 200 milhões de habitantes do Brasil, ele usa para livrar o couro do cabeça pelada. Isso não está certo. Isso está contra a nossa Constituição. E deve haver, no mínimo, uma CPMI. No mínimo. E o Lalau tem que ser chamado para explicar essa historinha. O que ele deu pro Trump, o que ele negociou. E tem que pressionar. Com isso, o Trump, os Estados Unidos vão ficar com vergonha de ter agido desta forma. Porque é errado. É errado. É contra nossas leis. Não pode pegar o que é de todos para livrar a cara de um safado. Não mesmo. Isso tem que ser revisto e os nossos legisladores, os nossos deputados e senadores é que tem que agir e tirar a limpo essa história. Chamar esse chanceler sem vergonha para explicar. E o Lula junto. Vamos ver o vídeo a seguir, só para vocês ficarem indignados como eu estou. Agora, isso não é o fim do jogo. Se houve de fato uma troca, uma barganha entre Brasil e Estados Unidos, as autoridades brasileiras que fizeram essa barganha podem ser responsabilizadas. Isso é ilícito. Eu vou te explicar agora por que isso é ilícito e o que o Congresso pode fazer como uma reação. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de direito, tudo bem. Vieram com esse papo de que o próprio nota do governo norte-americano dizendo assim, não, houve uma mudança fática, houve o PL da dosimetria que eles próprios lá nos Estados Unidos chamaram de anistia. Mas veja, isso não cola. A gente já explicou aqui. Agora tem um ponto além. Isso seria uma mudança fática em relação ao Congresso. Quem fez o PL da dosimetria foi o Congresso, não foi Moraes. Então se a sanção é pro Moraes, não dá para justificar o recuo da Magnitsky em relação ao Moraes por uma postura do Congresso no PL da dosimetria. Essa explicação não cola. A mudança fática para a Magnitsky ser revogada tem que ser em relação ao sancionado. Se houve uma mudança fática no Congresso e não no sancionado, o Congresso não está sancionado, não é o país que está sancionado, o Moraes mudou o quê faticamente para que houvesse algum tipo de revogação? Nada. Então isso não foi. Ponto. O que foi é que houve algum tipo de barganha. Houve algum tipo de troca. A gente não sabe o que foi. Cada um diz uma coisa. Foram as terras raras, foram as big techs, foi isso, aquilo. Não importa. Isso é ilícito. E por que isso é ilícito? Porque eles trocaram algo que é nosso, em favor do Moraes. Trocaram algo que é coletivo, em favor de um indivíduo. Trocaram algo que é de todos, em favor de um. Isso é desvio de finalidade. Você usa o Estado para que alguma pessoa específica se beneficie. Isso é crime. Isso é ilícito por parte das autoridades brasileiras que empreenderam essa negociação, sabe-se lá qual foi. E aí, é óbvio que cabe ao Congresso, caberia às autoridades todas, mas a gente sabe que ninguém vai fazer nada. Cabe à oposição ao Congresso, para ontem, para já, para semana que vem, convocar, por exemplo, o chanceler, o Mauro Vieira, para dar explicações, qual foi a negociação, qual foi a barganha, qual foi a troca, o que fez com que houvesse um recuo. Explique-se. Ele tem o dever de fazer isso. Porque eu repito, se houve uma troca, é ilícito, é crime. É crime o Estado usar os nossos bens para favorecer um indivíduo como o Moraes. Vocês percebem onde que a coisa está? Então o chanceler pode sim ser chamado, e outras pessoas mais. Quem mais participou dessa negociação? Participou o Lula? Bom, o Moraes, por exemplo, na festa do SBT, agradeceu o Lula. Se agradeceu o Lula, o Lula participou. Se participou, convoca o Lula. Convoca o Lula. Ou busca, faz pressão para isso ocorrer, faz um requerimento de CPI da Magnitsky. Vamos ouvir as autoridades envolvidas, vamos ouvir os irmãos Batista, foram eles que foram lá negociar, ou foi o Lula, ou foi o Mauro Vieira, ou quem mais foi, ou foi banqueiro. É preciso que essas coisas sejam feitas, ou esses caminhos podem ser feitos, porque se forem feitos, isso pode não dar em nada aqui no Brasil, como geralmente acontece, mas pode criar um tipo de constrangimento lá fora para os Estados Unidos e para o Trump, diante da situação em que ele vai se colocar. Olha lá, no Brasil eles revogaram a Magnitsky, as autoridades estão sendo inquiridas, estão sendo questionadas, está havendo investigação das autoridades brasileiras pelo que eles negociaram com o Trump. Isso vai constranger os Estados Unidos, constranger o Trump, e quem sabe assim, eles voltem atrás, repensem o que fizeram, tomem alguma medida, voltem ao tabuleiro do jogo para criar algum tipo de sanção nova, ou impor novamente a Magnitsky a Moraes, sabe-se lá o quê. Essa me parece ser a estratégia mais adequada da oposição. Pressionar o Congresso, pressionar as autoridades brasileiras que negociaram potencialmente sob ilicitude essa revogação da Magnitsky e com isso, indiretamente, pressionar os Estados Unidos. No vídeo passado, eu questionei do porquê foi posto em sigilo de 5 anos o que a JBS, o que o Wesley foi conversar com o Trump. Pois bem, agora sabemos. Foi posto em sigilo porque foi ilegal o que contrataram. E o governo dos Estados Unidos tem que ficar constrangido. E o jeito de constrangê-lo é exatamente fazendo uma CPMI ou uma CPI. Para que seja falado o que foi feito. Isso é contra a lei. Não pode pegar as nossas terras raras e trocar em benefício de uma única pessoa. No caso, quem? O cabeça de ovo. Não pode. E isso é soberania? Me explica aí. Você que gosta de bater no peito e defender o Lalau, isso é soberania? Não. Isso é quebra total da nossa soberania.